Conversações está de volta com Joyce Baena, sócia-diretora na La Grácia, e vamos dar prosseguimento ao nosso papo sobre comunicação. Eu sou o Thiago Santos e você está assistindo a mais um Conversações. Joyce, sempre que a gente fala em comunicação, a gente pensa logo na fala. Estou me comunicando agora com você. Mas qual que é o papel da escuta? O papel da escuta ele é talvez mais importante do que a própria fala. Cada vez mais. Se a gente pegar um livro aí de 1900, se eu não me engano, 1937, do Dale Carnegie, já ouviu falar? Como fazer amigos e influenciar pessoas? Não. É maravilhoso. Já ouvi falar, esse livro. mas eu nunca li. Era o livro de cabeceira do meu avô. E sempre achei engraçado esse livro do lado da cabeceira do meu avô, porque é um livro que ele foi muito comentado na época em que ele foi lançado e até hoje ele é best-seller. Se você entrar em qualquer livraria, você vai ver esse livro lá em destaque. Inclusive até fizeram umas versões novas agora para a internet e tal, mas que... E ele é muito atual, porque ele fala muito sobre esse poder de você escutar o outro e que aí realmente você tem uma comunicação. Porque qual que é a tendência que a gente tem, né? Eu tô aqui conversando com você e justamente pelo modelo que a gente viveu de educação, de controle, né, de verticalização do poder e de tudo que foi necessário fazer durante o processo de revolução industrial até há pouco tempo, eu fui doutrinado enquanto o outro está falando, eu tenho que ficar quieto. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que assumir o controle quando eu estou falando, então o outro não pode me interromper. E isso é um atravanque para a questão da comunicação. Agora, se você for parar para pensar, quando a gente realmente escuta as pessoas e a gente não está acostumado a fazer isso, você tem um poder de conseguir pegar essa informação que a outra pessoa te deu e traduzir isso de uma maneira que faça mais sentido para o outro, maravilhoso. Qual que é o grande papel do vendedor, por exemplo? É falar ou ouvir? Cada vez mais, se você estudar negociação, se você estudar todos esses cursos que tem por aí, está ensinando a ouvir. O bom vendedor é aquele que para na frente do cliente, escuta as necessidades desse cliente de verdade, sem ficar matutando enquanto o cliente está falando, o cara fica aqui pirando na cabeça, entendeu? E já tentando dar uma resposta. Não, muito pelo contrário, eu escutar o máximo possível para eu ir de maneira muito assertiva com a solução que vai resolver o problema daquele cliente. Só que é tão difícil fazer isso. É muito difícil. Dale Carnegie, nesse livro, ele conta a história de um aviador, imagina isso em 1937, eu acho que é 37, 35 por aí. Esse aviador, ele estava numa festa e tinha um rapaz de 24 anos que chegou nessa festa e o anfitrião da festa falou assim, olha, eu vou te colocar do lado do cara aqui que é o dono da companhia de aviação. Você imagina um dono de companhia de aviação naquela época. E é muito interessante essa história porque o rapaz fica super nervoso e fala assim, meu Deus, o que eu vou conversar com esse homem? Né? E fica do lado do cara a festa inteira. E como ele não sabe o que conversar, ele pensa, bom, já que ele é o dono de uma companhia de aviação, eu vou conversar com ele sobre o quê? Vou chegar para ele e vou perguntar, pô, como é que você começou esse negócio? E aí o cara desandou a falar e falou com ele a noite inteira. No final da festa, eles chegaram perto do anfitrião da festa e o cara, que era o dono da companhia, bateu no ombro do cara e falou assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, esse rapaz que você me apresentou é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. É impressionante, eu adorei conversar com ele. Ele não tinha abrido a boca a noite inteira. Quando a gente realmente para escutar o outro, isso é tão inusitado que você automaticamente ganha a empatia da outra pessoa. E você consegue estabelecer uma comunicação muito mais forte. Já que você falou de empatia, qual que é o seu papel na comunicação? Eu acho que o papel da empatia na comunicação, não só na comunicação, mas no mundo inteiro, é a gente dar um reset. Eu percebo, eu estou lendo um livro muito bom que chama O Poder da Empatia, e que fala muito sobre essa questão de que o ser humano, em função de todo esse processo nosso, de, como é que eu posso chamar isso? A gente passou por um processo que a gente herdou do século passado, de individualismo. Então você vai fazer terapia, você vai se autoconhecer, você vai trabalhar você é mais importante, porque quando você trabalha, você muda o mundo. Mas a gente esqueceu muito dessa coisa de olhar para o outro.
durante todo esse processo. E durante muito tempo o ser humano, inclusive, achou que ele tinha uma consciência e uma base egoísta. Só que cada vez mais a ciência vem comprovando que isso é a mesma mentira. Tem vários estudos agora que mostram, por exemplo, análises de macacos que mostram que o macaco, quando você se corta perto de um macaco, ele sente essa dor. Tem vários estudos sobre isso, e nesse livro fala muito sobre essa questão. Então, assim, o processo de empatia dentro da comunicação, ele vem se reverberando, porque a partir do momento que você tem muita gente no mundo, se você não trabalhar empaticamente e você não começar a olhar para o outro, você vai atravancar todo o processo. Principalmente com a questão da internet, Thiago. Imagina, a gente tem tanta gente hoje dentro de uma empresa, trabalhando junto, você tem tanta informação rolando, tanta coisa acontecendo, que se a gente não começar a olhar para o outro para trabalhar em conjunto, as coisas não andam, simplesmente. Não é mais eu fazendo meu trabalho individualmente, fechado dentro do meu universo. Eu preciso, cada vez mais eu preciso dividir com você o que eu estou fazendo, por quê? Porque quando eu faço sozinho, você faz sozinho, automaticamente a gente acaba fazendo a mesma coisa. E quando a gente vai ver, o processo atravanca lá na frente. Porque eu fiz de um jeito, você fez de outro. Quando a gente chegou lá na frente, os dois gastaram um tempo que é precioso dentro de um negócio e a gente não se comunicou, a gente não trocou. É impressionante o número de empresas que eu tenho visto ultimamente que tem feito um trabalho de consciência de comunicação dentro das empresas e essa consciência empática de você realmente perceber a outra pessoa e conseguir trocar com ela, que parece uma coisa meio básica, mas que a gente não tem desenvolvido. E com a internet isso tem piorado, né? Porque a gente fica mais fechado ainda dentro de um universo, dentro do teu celular ali. E você não troca. Minha filha que é adolescente, meu Deus do céu, é um desespero. Às vezes eu tenho que ligar para ela dentro de casa. Porque fica preso dentro de um universo paralelo. Então eu estou vendo assim um movimento muito grande da gente humanizar novamente o ser humano, porque o ser humano está perdendo um pouco disso. E com relação às notícias negativas, que é sempre um problema bastante delicado, principalmente no ambiente corporativo. É quase que o fruto de muitas fofocas, rádio peão, que as notícias negativas elas muitas vezes não são ditas como deveriam e geram preocupações, ansiedades nas pessoas. Qual deve ser a principal preocupação de quem transmite e como que fazer essa transmissão de mensagens negativas, considerando também esse fator da empatia? Se você tem uma notícia boa, é fácil dar, né? Não é fácil chegar para alguém e falar... Você ganhou na Mega Sena. Você ganhou na Mega Sena, você ganhou o emprego que você estava procurando, enfim, né? Isso é tudo muito fácil. Agora, quando você tem que passar uma informação que ela é negativa, e a gente já teve vários projetos dentro da La Graça nesse sentido, você precisa ser mais empático ainda. A gente sempre costuma falar que olhar para o outro não significa, vou lá, analiso, meu público tem tantos anos, é gerente, é diretores e tal. Não tem nada a ver com isso. Empatia na comunicação significa efetivamente eu ir lá, colocar uma lupa do outro lado e eu começar a olhar para essas pessoas e perceber o que é daquilo que eu vou falar que vai afetá-las. Mas dentro do ponto de vista delas e da necessidade delas, não daquilo que eu quero dizer. Porque é muito fácil você pegar uma coisa que você precisa falar e jogar para fora. Agora, a outra coisa é você realmente olhar para o outro lado e você analisar, bom, se eu falar isso vai afetar dessa forma, se eu falar isso vai afetar dessa forma, mas como é que eu vou construir essa comunicação sendo transparente, principalmente, e ajudando as pessoas a entender também o meu lado. A maioria dos trabalhos que a gente fez já focado nessa questão de dar notícia negativa dentro de uma empresa, a transparência ela foi essencial. E o que significa ser transparente? Quando a empresa toma uma decisão que é ruim, ela passou por todo um processo de decisão que não é comunicado para as pessoas. Normalmente, o que acontece? A empresa ela sofre sozinha, justamente por essa coisa egóica que a gente viveu durante muitos anos. Ela sofre muito sozinha e quando ela vai passar informação, ela tira toda aquela parte que foi ruim para ela e ela vai e passa a parte negativa para os outros. Mas ela esquece que se ela conseguir traduzir tudo isso que ela passou de dificuldade e construir um cenário rico
para que a pessoa entenda todo o processo que a empresa viveu para chegar naquela decisão. E todos os caminhos que ela poderia ter tomado e que não foram tomados pensando no outro, justamente, né, se eu vou dar um exemplo prático que eu acho que é mais interessante, né? A gente teve uma empresa que precisava reduzir o plano de saúde de todos os funcionários da empresa. Você consegue imaginar como é que seria chegar lá e falar assim, gente, olha só, começar a reunião assim, né? Eu tinha que cascatear essa informação de cima para baixo, 29 mil funcionários. A menina do RH estava desesperada. Ela falou assim, imagina se eu chegar na reunião e falar assim, gente, então, todo mundo vai ter que descer um degrau no plano de saúde. O que ia acontecer dentro da empresa? Ia ser um caos, você concorda? Ia ser gente se demitindo. A pessoa ia ficar doente. Rádio peão ia rolar solta. Ia ser, assim, a primeira reunião já ia espalhar para todo mundo, entendeu? Então, o que a gente faz? Existiu todo um processo para chegar nessa decisão. Vamos deixar isso evidente para as pessoas? Vamos mostrar para elas tudo o que vocês tentaram antes de chegar nessa decisão drástica? É meio que aquela história, assim, você precisa piorar para que a hora que você vai dar aquela notícia, ela não tenha um peso tão grande. É meio que isso, entendeu? Então, assim, putz, eles pensaram que eles teriam que demitir as pessoas. Eles pensaram que eles teriam que, de repente, tirar o plano não era uma opção, mas eles podiam reduzir o plano para um plano pior. Eles começaram a analisar o mercado, eles viram que as empresas estavam cortando bônus, estavam cortando, além da bonificação, cortando os treinamentos das empresas. Não é uma coisa que eles queriam fazer com as pessoas. Então, putz, depois de fazer 1 milhão de coisas, eles decidiram que se todo mundo descesse um degrau no plano de saúde, ia ser bom, porque eles iam continuar a manter o plano, mas ao mesmo tempo eles não iam ter que mexer nessas outras coisas. Agora, todo o processo de comunicação nessa questão foi a gente mostrar para as pessoas o caminho que foi percorrido. Ó, a gente pensou nisso, pensou nisso, pensou nisso, pensou nisso. A gente não queria isso para vocês, nem para a gente e tal, não sei o quê. E aí, no fim das contas, depois de analisar todo esse cenário, a gente chegou nessa solução. A menina do RH ligou para a gente e falou assim, olha, foi tenso. Mas as pessoas entenderam. Entenderam o lado da empresa e não houve nenhum motim depois da comunicação ser feita. E elas entenderam que realmente foi a solução menos drástica para todo mundo. Então elas aceitaram. A comunicação negativa, ela tem que ser, a gente já tem que ser transparente e claro, na maioria das comunicações, na negativa 10 vezes mais. E um fator que eu vou adaptar, né, mas se falava muito da convicção e da responsabilidade. Isso é Max Weber, né? Ele está falando de política. Mas se você vai dar uma notícia ruim, necessariamente a transparência, a total transparência, ela é boa, mesmo passando todo esse processo. Vamos levar não para a parte organizacional, vamos trazer para uma coisa até mais pessoal. Um médico que vai dar uma notícia de uma doença bastante grave a um indivíduo. Ele pode simplesmente falar, ó, você tem uma doença terminal, uma doença que não tem cura e não tem mais tratamento. Ou ele também pode tentar passar e transmitir essa informação ocultando um pouco da verdade, mas para tentar minimizar o impacto dessa verdade aterradora. Tem algum... Então, Tiago, a minha pergunta, eu vou devolver uma questão para você. Você, como paciente, o que você preferia? Saber a verdade ou o médico ficar te enrolando e você não saber a realidade? E, de repente, você ir para o Google descobrir essa informação? Eu não sei. É difícil? É difícil. A gente costuma comparar muito a notícia ruim dentro de uma empresa, principalmente você tem que demitir alguém, entendeu? Sim. Todo médico deveria, a gente também dá muito treinamento para médico, né? Não gosto de falar treinamento, gosto de abrir essa questão da importância da boa comunicação. Você falar para uma pessoa que ela tem um câncer terminal, que ela vai viver mais 3 meses, se você chegar e falar isso na lata, você consegue imaginar? Às vezes a pessoa morre ali na sua frente, ela morre do coração, entendeu? Ela não tem nada a ver com a doença, mas ela vai morrer do coração porque você não preparou a pessoa. Eu acho que, pela minha experiência, pela minha vivência com a comunicação, qualquer notícia ela precisa ser muito bem lapidada antes de ser transmitida. O médico, sim, deveria ter cuidado em explicar muito bem, mesmo porque, mesmo num caso terminal, eu imagino que a medicina evoluiu muito nos últimos anos. E a gente tem casos que o médico ele chega, eu já tive casos de amigos meus que o médico chega com uma notícia, ele fala que a pessoa vai viver 3 meses, a pessoa vive 5, 10 anos, às vezes 20 anos, e a pessoa continua viva. Então você tem, eu acho que mais do que você precisar passar notícia, você precisa se preparar e mostrar diferentes pontos de vista do que fechar
numa coisa só. É claro que tem situações em que você precisa fechar numa coisa só, mas eu acho que sempre tem que dar outros pontos de vista e ajudar a pessoa a enxergar outros ângulos da coisa. E sempre reservar um espaço. Eu não posso marcar uma reunião, por exemplo, como essa de um médico e achar que eu vou levar 10 minutos com essa pessoa na sala. Eu preciso reservar 10 minutos para eu falar e mais 40 minutos para a pessoa chorar, entendeu? Então, assim, isso também é ter empatia. É você reservar um tempo para a pessoa soltar aquilo que ela precisa soltar diante da notícia que ela está recebendo. Bom, não queria terminar assim, mas... Triste, né? É triste, mas eu agradeço e no próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre algumas práticas de comunicação para encerrar essa nossa série. E agradeço você também que nos acompanhou em mais um bloco da série Conversações. Até lá!